A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, livro de Daniel, Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Quais eram os pensamentos de Nabucodonosor? Para onde é que eu vou depois que eu morrer? Quem é que vai governar a grande Babilônia no meu lugar? O que há de ser desse império monstruoso que é a Babilônia? Essas eram as inquietações de Nabucodonosor. Ele gostaria de saber o que ia acontecer no futuro, da vida dele, da família dele, do império dele. E isso perturbou o seu espírito. E aí ele teve esse sonho terrível de uma grande estátua. Uma estátua assustadora. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. Seu peito e seus braços de prata, seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em partes de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, cobre, prata, ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, Nabucodonosor, que você sonhou. Deus revelou para Daniel. E o rei com certeza ficou espavorido ao ouvir de Daniel todo o sonho que ele teve daquela estátua terrível. E agora, o Deus do céu vai usar Daniel para revelar para o rei o que significa isso aí. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos ao rei. Não é direi, diremos. Daniel não estava sozinho, havia um suporte. Ananias, Misael e Azarias estavam intercedendo, igual Moisés, sustentando as suas mãos para que Deus o usasse. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. Mais ou menos assim, ó Nabucodonosor, você não é o tal, pela sua inteligência, pelas suas artimanhas, pelo seu exército, não. Porque Deus te permitiu ser. E aonde quer que habitem os filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Sabe essa estátua, Nabucodonosor? Teu império representa a cabeça da estátua. Começou agora a ser desenhado todo o governo político humano, desde Daniel até o final dos tempos e a eternidade futura. Mas virá, Nabucodonosor, 2 impérios que vai destruir o teu império, vai destruir o teu reino. Não serão tão ricos como o seu. Serão de prata, não é mais de ouro. Mas eles vão se unir, os braços da estátua. Média e Pérsia, os medos e os persas. Depois de ti se levantará outro inferior ao teu, e um terceiro de cobre, a Grécia, Alexandre o Grande, o qual terá domínio sobre toda a terra. Muito espantoso esse sonho, não é? E o quarto animal,
O quarto animal não, desculpe. E o quarto reino será forte como ferro, Império Romano, antes e depois de Cristo, dominou a terra, no lugar da Grécia de Alexandre o Grande. Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Já passou a Babilônia, a Média, a Pérsia, a Grécia, o Império Romano. E o Império Romano, mais ou menos 300, 400 anos depois de Cristo, terminou o Império Romano. Começou mais ou menos isso antes de Cristo. Quase 1000 anos de Império Romano, não é? Percebe que Deus revelou para Daniel tudo o que haveria de acontecer por meio daquele sonho de Nabucodonosor? Daniel sabia de tudo isso que nós sabemos hoje? Não. Ele morreu na Babilônia. Ele morreu na cabeça de ouro. Assim que terminou o império, que começou a Média Pérsia, Daniel morreu. E quanto ao que viste dos pés dos artelhos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois como viste o ferro misturado com o barro de lodo, os dedos. E como os artelhos eram a parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte do reino será forte, por outra será frágil. Você consegue visualizar isso na política mundial? Que só existe 2 blocos, ferro e barro. Você acha que a linha comunista é ferro ou é barro? E a democracia? Você acha que é ferro ou é barro? Não é difícil de compreender, mas para Daniel era. O que será o ferro? O que será o barro? Com o Império Romano, desde 500 anos antes de Cristo, que começou a visão da estátua, com a cabeça do Nabucodonosor na estátua de ouro, o império dele. Já se passou a Babilônia, a Média, a Pérsia, a Grécia, o Império Romano. O que é que está faltando vivermos daquela estátua? Os artelhos, os 10 dedos. Nossa moeda hoje é real. O dólar, a moeda americana, talvez os nossos avós já ouviam dizer sobre essa moeda, dólar. E euro? Quando surgiu? 1989. Poucos anos, 10, 15, 20 anos. O euro é de um país? Não. O euro é de um bloco de países. Por que se chama euro? Por causa da Europa, da onde alguns países fazem parte desse continente europeu. 10 países se uniram no início para fazer um bloco, um comércio único, uma moeda única, como se os 10 países fossem um único país. Euro. 10 dedos surgiram. E lá na Europa tem países da linha comunista e da linha democrática. Barro e ferro. Dali surgirá o governador mundial, o anticristo. E Deus revelou para Nabucodonosor, por meio de Daniel, todo esse governo humano, desde a época dele até o final dos tempos. Quem é a pedra? A pedra é Cristo. A pedra de alicerce, de fundamento, a pedra de esquina, de arremate. Cristo já veio. Quando ele veio, ele foi morto pelo Império Romano a pedido dos judeus. Ele veio como filho do homem. Mas, após o governo dos 7 anos finais da nossa era, por meio do governador mundial que vai vir da Europa,
vai se cumprir os 10 dedos dos pés, que já existem agora nos nossos dias. Então nós estamos vivendo um momento em que a pedra virá e vai dar no pé da estátua. Quem é a pedra? É Cristo. Encheu toda a terra. Quem é essa montanha que encheu toda a terra? O corpo de Cristo. A igreja. Uma igreja, um povo de Deus. Embora ele está dividido em muitos, milhares de religiões, mas é um povo só. É o corpo de Cristo. É a montanha. A pedra vai vir e vai dar no pé da estátua. Quando é que Cristo virá? Após o cumprimento da última semana da visão das 70 semanas de Daniel. Ficou faltando 7 anos naquela revelação de Daniel, que vai se cumprir agora junto com os dedos dos pés nos nossos dias. Pode uma nação nos surgir em um só dia? No nosso tempo agora, em 1948, Deus fez surgir uma nação do nada. Os judeus voltaram para sua pátria. O país foi restabelecido. Jerusalém foi edificada. Para que surja o governador mundial, para que haja o governo dos últimos 7 anos, os judeus voltarão a fazer o sacrifício de animais lá no Templo de Salomão. Quando se inaugurar o sacrifício, começou os últimos 7 anos, a última semana de Daniel, que está dividida em 2 partes. Falsa paz, 3 anos e meio. Grande tribulação, a última parte, 3 anos e meio. E esses países dos dedos, no finalzinho dos últimos 3 anos e meio, na guerra de Armagedon, virá para destruir os judeus novamente. E os judeus, por não terem crido que o Senhor já veio, que Ele é o Espírito que dá vida, ressuscitado, vão clamar a Jeová: cadê o Messias? E Ele virá. Ele é a pedra que vai dar no pé da estátua. Vai destruir todo o governo humano. Na guerra de Armagedon, todos os exércitos da terra, principalmente da Europa, da cabeça do dragão, vai ser pisado por Cristo. Se você creu e recebeu o Senhor, o que você é de Cristo? Corpo. Não virá uma cabeça de Cristo, virá o Cristo, a cabeça e o corpo. Então os vencedores com Cristo já terão sido arrebatados antes da grande tribulação. E virá com o Senhor para tomar posse da terra e destruir o governo humano. Acabou o governo humano. Após a guerra de Armagedon, a volta do Senhor, quem vai governar a terra? Deus. Com quem? Com a igreja. Cristo e a igreja. Aqui na terra, os judeus que agora creram no final da grande tribulação serão aqueles que vão ensinar a palavra de Deus para as nações. Mas o povo de Deus vencedor, que ressuscitou, foi arrebatado antes da grande tribulação, governará o planeta Terra com Cristo, espiritualmente. Chegou aqui na pedra. Mas nos dias desses reis, desses 10 reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. É o reino de Deus. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Glória a Deus. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Tão fiel que tudo já se cumpriu. Nós já estamos nos dedos dos pés. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente, o vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos reis,
e o revelador de segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, a Misael, Azarias e Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Glória a Deus. Papai, nós já estamos aqui nos momentos finais da visão dessa estátua, vivendo os 10 dedos dos pés dessa estátua. E o Senhor está nos revelando todo o teu segredo da tua volta, dos últimos 7 anos, da grande tribulação, do arrebatamento do teu povo. Papai, nós somos fracos e carecemos da tua glória. Nós queremos que o Senhor limpe a nossa mente, limpe o nosso coração, nos faça, Senhor, servos dignos de sermos arrebatados antes da grande tribulação, ou ressuscitados, Senhor, se viermos a dormir como Daniel está dormindo. Ajuda-nos, Senhor, a crermos na tua palavra. Fiel é a interpretação. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar lendo Daniel, ganhando revelação do papai. Louvado seja Deus. Amém.